É importante a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto que nós vamos estudar no livro. Talvez para algumas seja novo, talvez você nunca tenha tratado desse assunto com mais profundidade na sua própria vida, né? Mas é importante a gente saber que todos nós, em um grau ou outro, em um momento ou outro da nossa vida, fomos alvejados por rejeição, tá? Porque a rejeição é uma consequência da queda do homem, né? Então, a gente fica tratando desse assunto, mas não podemos tratar desse assunto separado da Bíblia, do Espírito Santo, do Pai, do Filho, e também da nossa própria história. A nossa própria história em Deus e a nossa própria história natural. Vamos chamar de história natural, a partir da nossa concepção, né? Para isso, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Sempre que nós vamos estudar algum tema, sempre que nós vamos tratar de algo com relação à nossa própria vida, não podemos fazer esse caminho, trilhar esse caminho, sem antes ter estabelecido a verdade de Deus a nosso respeito. E a verdade de Deus a nosso respeito está escrito na Bíblia. Não sei se alguém tem Bíblia aí, se vocês não tiverem, não tem problema. Eu vou ler aqui para vocês. Quem Deus nos criou para ser, né? Podem anotar, embora eu vá passar também para vocês amanhã esse texto, mas eu gostaria de deixar registrado esse texto bíblico que está em Efésios 1, a partir do capítulo 3, podemos ler, né? Eu vou ler para vocês. A tradução é a NVT. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, preste atenção, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Amém? Amém. Todo o livro de Efésios, para mim, especialmente o capítulo 1 até o capítulo 3, né, ele fala muito sobre identidade. Quem nós somos em Deus, quem Deus nos criou para ser. Essa é a verdade absoluta ao meu e ao teu respeito. E nós olhamos hoje a nossa vida, né? Todas nós aqui temos nossas questões, com certeza. E muitas vezes não compreendemos no que nos tornamos ou como chegamos até aqui, ou todas as coisas que nos sobrevieram, todas as coisas que aconteceram na nossa vida. E acabamos achando que somos quem nos tornamos, a partir dessas dores, a partir de traumas, a partir de feridas, a partir da nossa história aqui, a nossa história natural. Nós passamos a acreditar que as dores nos definiram, as dores nos definem. Mas, na verdade, o que nos define é a verdade absoluta de Deus ao meu e ao seu respeito. Nós somos criadas para louvor da glória de Deus.
Ele nos adotou, ele nos reconciliou. Então, que essa seja a verdade absoluta de Deus, que vai nos acompanhar em nossa jornada aqui na Terra. Amém? Por que eu estou falando de identidade? Né? Porque com a queda, nós nos tornamos fora da graça de Deus, né? Ah, mas eu sou crente às vezes há 20 anos, 15 anos, 30 anos. Eu já encontrei pessoas há 40 anos, a vida toda cristã, né? Mas não desfruta ainda da sua filiação em Deus. Por quê? Porque ela está presa em traumas, né? A palavra de Deus fala que Jesus veio para libertar o cativo. Então, se existe um cativo, é porque ele foi lançado em algum cativeiro, em algum momento da vida, em alguma altura da sua vida. E é só Jesus quem liberta. Então, muitas vezes andamos nesses lugares e as dores, os traumas, eles nos levam realmente para esse lugar de nos afastarmos da verdade de Deus. Nós tendemos a acreditar nas mentiras do diabo muito mais do que na verdade de Deus. Tá? A neurociência já explica que nós gastamos muito mais energia para acreditar nas mentiras do que seria para acreditar nas verdades de Deus. Ocorre que quando nós somos feridos, nós passamos a viver a nossa vida a partir do que ouvimos, do que pensamos, do que vemos, é tudo a partir de uma dor que, porventura, não tenha sido restaurada ainda, que ainda não tenha sido curada. Com a rejeição não é diferente. A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tem uma dificuldade, como eu já falei antes para vocês, né, de se colocar como uma pessoa importante para Deus. Tudo que ela escuta, tudo que fazem com ela, tudo que falam com ela já escuta e vê e recebe com esse coração ferido de rejeição. Uma das coisas mais perigosas, por isso que Satanás usa essa ferramenta, né, a rejeição como uma arma muito poderosa contra os filhos de Deus, porque ela rouba mesmo essa identidade, o pertencimento, o pertencer à família de Deus, o se sentir incluído. A pessoa que se sente rejeitada, ela tem dificuldade de chegar no ambiente, de se colocar, ela fica por fora, ela não se inclui, porque ela acha que ela não é bem-vinda. Ela acha que um olhar que uma pessoa dá, ela já recebe na sua dor, ela já acha que a pessoa está vendo algo de errado com ela. Tá? Mas uma das coisas mais graves que eu acho da rejeição é que a pessoa que tem esse problema de rejeição, tem essa ferida, ela foi ferida, traumatizada nesse lugar e ela ainda não foi curada. O que eu acho mais grave é que a pessoa que ainda anda na dor da rejeição, ela não suporta a correção. Ela recebe a correção como se fosse, não gostam de mim, ou estão bravos comigo. Ela já recebe dessa forma. E a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus que ele corrige o filho a quem ama, e quem fica sem correção não é filho, é bastardo. Então, o espírito da bastardia, que é algo que a gente talvez venha a falar aqui, né? Não sei se essa expressão é nova para alguém, ou se todas entendem quando eu falo do espírito de bastardia, vai tentar perseguir a pessoa de uma forma muito próxima. Porque a correção e a filiação em Deus, elas andam juntas. É impossível eu não aceitar a correção de Deus, e é importante a gente saber que a correção de Deus, ela se dá através de pessoas, líderes, autoridades sobre a nossa vida, pessoas, é nos nossos relacionamentos. A ferida da rejeição foi realizada na minha vida, no relacionamento com alguém. Então, é através dos relacionamentos que também nós vamos ser curados. Tá? Somos feridos nos relacionamentos, mas também nos relacionamentos somos curados. E a rejeição é algo que leva a pessoa a se excluir de se relacionar. Então, a pessoa que se sente rejeitada, que se exclui, que se ausenta dos relacionamentos, ela não se expõe à cura, muito pelo contrário. Ela vai adoecendo cada vez mais, e ficando ainda mais aprisionada neste lugar. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Tranquilo? Amém. Posso Tranquilo. continuar? Pode. Façam assim para saber que vocês estão me entendendo. Amém. Tá? Se não estiver entendendo, levanta a mãozinha, Só pergunta, uma abre o câmera. microfone, não tem problema. Tá fazendo sentido para vocês?
Estão acompanhando meu raciocínio? Sim. Ok? Estou anotando aqui também. Então, tá, muito bom. Então, assim, é importante a gente entender isso, tá? Quando as pessoas nos corrigem de alguma forma, nós tendemos a achar assim, eu sei que Deus sabe do meu coração, olha, e a gente ainda consegue ser bem religioso, né? Deus sabe do meu coração, eu não vou, essa pessoa tá, aí a gente dá outro nome para o outro. O outro está com inveja, o outro nunca me viu, o outro isso. Gente, olha só, Deus às vezes usa pessoas estranhas a nós para nos corrigir. E às vezes ele usa pessoas que não professam a mesma fé que nós para nos corrigir. Exatamente. Deus não tem essa mente religiosa que muitas vezes a gente tem, né? Então é muito importante a gente vigiar nesse espírito, né? A insubordinação, a resistência à correção, isso tudo, a pessoa que não tratou a rejeição, ela vai andar nesses lugares, são alguns sintomas, tá? Mas não esqueça que Satanás só tem autoridade sobre a vida de alguém a partir daquilo que esse alguém dá para Satanás. Sim. Tá? E para nós vencermos, como é que eu venço? Se eu não me submeto a ninguém, eu sou rebelde, porque a ferida de rejeição ela leva para esses lugares, né? Rebeldia. Então, sempre nós vamos ter que olhar para Jesus, o nosso irmão mais velho. Ele que vai nos ensinar pela sua palavra, né? Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O aprendei, esse verbo, nesse tempo, aprendei, ele nos traz o significado de constância. É um lugar onde eu devo permanecer, eu não negocio por nada. Mas eu vou ficar humilhada. O que a Bíblia nos ensina? Como Jesus faria? Pense que nós não estamos lutando contra outra pessoa, nossa luta é contra principados e potestades. E Sim. Satanás vai colocar na nossa frente pessoas que vão nos rejeitar. Exatamente. Mas, por outro lado, Jesus estará conosco, ele está ao derredor, mas ao nosso redor tem Jesus, e ele estará conosco nos mostrando onde você foi curada, não é te livrando de ser rejeitada, onde você foi ferida, não é te livrando da rejeição que você vai ser curada. É você entendendo que você pode enfrentar, e mesmo rejeitada, você não se sentir rejeitada, porque ele te adotou primeiro, por isso que a gente precisa ter a palavra. Amém. Na nossa filiação, entende? Então, a partir desse entendimento, nós não vamos mais lidar com o que fazem conosco. Nós precisamos lidar com a reação que nós temos com o que fazem conosco. Porque é isso que nos denuncia, tá? É isso que fala o que nós precisamos colocar no Espírito Santo diante de Deus, ir para Jesus e aprender dele. Tá? Porque o outro não me pertence e eu não sou Espírito Santo para ser obra na vida de ninguém. Mas eu posso auxiliar o Espírito Santo a obra na minha própria vida. Amém. Então, eu preciso cuidar das minhas reações. Não se preocupem, fiquem alertas, vigiem e orem, porque a partir dessa jornada, com certeza, acontecerão várias oportunidades para vocês enfrentarem o espírito de rejeição como filhas. Sim. Como filhas, né? Então, estejam atentas. A correção virá a correção, tá? Sim. Às vezes, de uma pessoa que a gente não gosta, tá? Mas a gente tem que amar. Amar é mandamento. Eu posso não gostar da pessoa, mas amar eu preciso obedecer e amar a pessoa, tá? Então, vocês precisam entender, fiquem atentas. Vem a correção, vem a própria rejeição, tá? Um testemunho rápido. Eu tive essa ferida há muito tempo na minha vida, né? Em algum momento vocês vão saber mais da minha história, mas para você ter uma ideia, eu estava tão aflita que eu não sabia me mover em grandes grupos, lugares onde não tivesse uma pessoa que me conhecesse, lugares onde tinha só gente estranha, e a minha jornada foi assim, chegando em lugares onde eu não conhecia ninguém para me introduzir, eu tinha que chegar, né? Quem me introduzia muitas vezes era um estranho, só para me apresentar, mas também não me conhecia, né? E numa dessas oportunidades, quando eu entendi essa questão da rejeição e eu pedi ajuda, eu falei, pai, me ajuda, como é que eu faço isso? Eu cheguei nesse lugar e as pessoas me rejeitam. Num lugar onde eu cheguei, em um determinado lugar, e as pessoas me rejeitaram. E especificamente uma pessoa que eu cheguei a cumprimentar, e a pessoa virou o rosto para mim, e a pessoa era crente.
Falei, gente, a pessoa nunca me viu, já está assim, né, me rejeitando. Eu fui com essa dor para Deus. E a receita foi, se aproxime dela e ame essa pessoa. E assim eu fiz, na ousadia do Espírito Santo, que a Teira não queria ir de jeito nenhum, tá? Eu fui por obediência mesmo. E isso aconteceu há 5 anos atrás. Essa pessoa hoje me chama de mentora, minha amiga, minha mentora. Eu participo da vida dela e ela participa da minha. É uma amada, nós nos amamos como amigas e irmãs. É uma coisa fantástica e eu sei que essa cura proporcionada a partir do que Deus trouxe para mim. Mas vocês entendem que a pessoa rejeitada, ela não quer fazer isso, ela não quer se aproximar de quem a rejeitou. Mas talvez, no meu caso, foi necessária essa experiência e algumas outras. Na vida de cada um de vocês, vai ter a oportunidade de o Espírito Santo instruir por onde vocês devem andar. E se aqui tem alguém que ainda não precisa enfrentar isso de maneira mais profunda, mas com certeza vai usar tudo isso que vai aprender aqui para ajudar alguém. Mínimo para ajudar alguém. Tá bom? Então, assim, precisa a gente ter em mente isso. Não é o que fizeram conosco que nos define. Você não é rejeitado. Tá? É o que nós vamos fazer com isso que vai nos definir, que vai definir nossa história. Eu não posso deixar mais que o meu passado de rejeição ou de outras dores definam o meu presente, nem vá norteando o meu futuro. Eu não posso mais fazer isso. Né? Esse tempo aqui desse livro é um basta de Deus sobre as nossas vidas para esses lugares. Ele quer nos levar para lugares mais elevados. Amém. Lugares mais profundos, nos tirar desses cativeiros que, porventura, nossa alma ainda esteja aprisionada. Amém? Amém. Então, nós precisamos encarar nosso... Só que eu não posso simplesmente deixar para lá o meu passado, falar, não, o que aconteceu, aconteceu, não vai mais definir. Não, eu preciso fazer as pazes com ele. Eu preciso entender a raiz, de onde vêm essas coisas. Por que eu sou assim? São perguntas que a gente precisa fazer para o Espírito Santo no nosso momento de solitude com ele, né? Porque ninguém chegou de paraquedas, nem foi dormir de um jeito e acordou de outro. Nós temos uma história, e a nossa história é importante para Deus. Só que Ele quer nos restaurar a partir de uma mudança de mentalidade. Né? Nossa história não pode ser mudada simplesmente a partir de uma decisão, mas assim de um processo de mudança de mentalidade, que vai sustentar o processo de restauração que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então, é importante a gente saber disso, tá? Essa questão, outro lugar que é a rejeição, que a gente precisa vigiar, né? Se sonda aí no Espírito Santo, né? Que é um lugar de autocomiseração e vitimismo, tá? Principalmente quando a gente vai lá encontrar nossa história, de onde é que eu fui rejeitada? Será que foi no ventre da minha mãe ainda? Será que foi o meu pai que falou que era melhor eu não ter nascido? Será que foi minha mãe que tentou me abortar? Será que foi que disseram para mim que eu não prestava para nada? Eu não sei a história de cada um. Tá? Se você realmente está decidido a encontrar essa história, e ir nesses lugares que eu falo que são os lugares que são ocultos até de nós mesmos, mas que o Espírito Santo sabe, que Deus sabe, ele quer pegar a nossa mão e ir nesses lugares. Por isso que nós precisamos encontrar a raiz, porque se eu ficar cuidando só do que está na minha vista, eu não vou tratar a causa. É a mesma coisa de eu tratar uma infecção com um analgésico. Não, é incompatível, né? Infecções precisam de tratamentos mais profundos. Amém? Então, fiquem atentas a essa questão, a autocomiseração, a pena de mim, ai, coitado de mim, tá? É uma armadilha de Satanás, porque lugar de vítima não é lugar para filho de Deus. E se tem uma coisa que ele trabalha dia e noite, incansavelmente, é querer tirar essa identidade, essa filiação, que é o que ele fez com Jesus, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Plantar dúvida, se tu é mesmo filho de Deus. Então, não permita que esse lugar de vitimismo, de autocomiseração, de pena de você mesmo, encontre guarida em você, na sua vida. Esse não é um lugar para você estar. Amém? Você é filha de Deus. Tem outro... Já eu vou dizer onde é que você está. Já, a gente vai chegar lá. Tem tanta coisa boa para conversar com vocês, já são 20... Já passou, o tempo voou.
né? Outro lugar também para vocês vigiarem é o lugar de inferioridade, tá? E esse lugar de inferioridade muitas vezes vem disfarçado de superioridade. Gente, vocês não sabem do que a gente é capaz, não. Né? Uma pessoa inferior, ela é capaz de agir com superioridade para disfarçar a inferioridade. É bem mais comum do que a gente pensa, sabe? Quando você vê aquela pessoa assim, aquela pessoa se acha melhor do que todo mundo. Por trás pode estar um sentimento e um complexo de inferioridade muito grande. Ela é alvo da nossa compaixão e que essa pessoa não seja nós mesmos, mas se for, vamos tratar, tá? Então, a gente precisa entender esses lugares, né? Estou falando só algumas coisas, tá? Vocês vão ver no livro também. O senso de injustiça. Tudo de errado acontece comigo. Tudo de ruim a culpada sou eu. São vozes que chegam para nos levar para esse lugar de pena de mim, ninguém gosta de mim, ó como eu sou isso, ó como eu sou aquilo. Aí daqui a pouco a pessoa está afirmando com a sua boca, que é para ser profética de filho de Deus, está afirmando a respeito de si mesmo mentiras de Satanás e duvidando da verdade de Deus. Gente, eu falo assim mesmo, tá? Sim, Vocês me perdoem mas eu falo assim mesmo e eu me empolgo, tá? é desse jeito, pode ir, tá perfeito. Assim, tá? Então, para a gente vigiar, para a gente desmascarar, tá? Desmascarar aquele que tenta nos enganar, né? Sim. A verdade está com Deus. E a mentira, ela chega muito disfarçada dessas frases. Isso. Ninguém gosta de mim, faço tudo errado. Daqui a pouco a pessoa está afirmando mentiras a seu próprio respeito, e são mentiras. Aí vem tudo, né? A culpa e começa Aí vem culpa, entende? Aí, assim, parece que o outro sempre é melhor do que eu. A comparação, entende? A comparação. Aí, o que a comparação faz? A comparação, ela desgasta e até destrói relacionamentos. Porque ninguém quer se sentir inferior a ninguém. Aí, o que a pessoa faz? Ela acaba se afastando, ela acaba se ausentando dos relacionamentos, ela se auto-rejeita já. Exatamente. Entende? Porque ela não suporta se sentir inferior a alguém. O problema é que ela passa a se sentir inferior a todo mundo. Parece que qualquer pessoa é melhor do que ela. Isso é comparação, isso é mentira. A verdade de Deus a nosso respeito está na palavra. Então, leiam Efésios 1, leiam incansavelmente. Tá? No mesmo livro de Efésios, ali no capítulo 2, eu vou ler só 6 versículos para a gente, tá? No versículo 2, capítulo 2, versos 1, né? Vocês estavam mortos por causa de suas desobediências e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Lembra que eu falei da obediência antes? Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Agora, olha a parte boa, onde é que a gente está. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém. Então, nós não estamos assentados nos nossos traumas e dores. Amém. Glória a Deus. E Deus não nos vê a partir daquilo que a gente, dos dodóis, entendeu? Ele nos vê como aquilo que ele nos criou para ser. Então, a gente precisa se apropriar dessa verdade de Deus, que a partir da cruz de Cristo, ele pode nos assentar com ele nas regiões celestiais. Então, a zona de conforto da ferida, a gente precisa sair dela, tá? Porque zona de conforto, gente, não é só quando o lugar é agradável. Zona de conforto, ela tem a ver com aquilo que é conhecido. Vocês já ouviram falar de pessoas que são abusadas sistematicamente
pela mesma pessoa, e elas acabam desenvolvendo um relacionamento com o seu abusador, um vínculo que ela não consegue se separar e sente falta. É bom o abuso? Não, não é, mas se tornou um lugar conhecido ali, ela sabe andar. Então, às vezes, o vitimismo, né, aquilo que a gente estava falando ontem, a autocomiseração, a pena de mim, é confortável por aqui, aqui eu domino, aqui é a minha área. Tem que sair daí, tá? Porque você não nasceu para se ficar sentada nesse lugar. Você agora está sentada nas regiões celestiais. Tem livre acesso ao trono da graça, né? E eu fiquei pensando sobre esse assentado, né? Então, aquilo que a gente se tornou a partir do que fizeram com a gente acaba sendo um impedimento para me sentar nesse lugar. Só que quem precisa remover e tirar esse impedimento hoje? Ele já foi tirado no mundo espiritual através de Jesus. Sou eu e você. É por isso que vem a autorresponsabilidade. Não é o que fizeram comigo, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer? Isso é minha responsabilidade. Eu vou lidar com isso. Eu preciso sair exatamente desse lugar de vítima, desse lugar de coitado, que, né, não nos pertence. Amém? Não nos pertence. E esse é um bom conselho para você dar para as pessoas que vocês vão aconselhar, tá? Um bom conselho, né? Então, o que aconteceu comigo está me impedindo de desfrutar dessa vida abundante, está impedindo de eu desfrutar da paz de Deus, do zoe de Deus, está impedindo. Então, eu preciso lidar com isso, gente. Não temos muito para onde correr, não, tá? Às vezes, são lugares que a gente não quer visitar, porque dói muito, tá? Mas nenhuma ferida pode ser curada sem ser tocada. Enquanto a gente esconde, enquanto a gente disfarça, ela está ali doendo. Né? Isso me faz lembrar muito daquela passagem em Lucas, quando Jesus curou um homem da mão ressequida no sábado, né? Ele quebrou todos os protocolos ali, né? Era sábado, não podia curar. O homem tinha a mão ressequida, era considerado aleijado, não podia entrar no templo, não podia estar no meio das pessoas. Era o rejeitado, né? Ele era rejeitado pelo seu defeito. E Jesus não só chama aquele homem para o templo, mas para o centro do templo, e mais, levanta a mão daquele homem. Amém. Mostra a sua ferida. Sim. O homem quem tem a mão ressequida, anda escondendo a mão dentro do bolso, mas para ser curado tem que tirar, tem que mostrar. Então, é um tempo de desnudar mesmo, sabe? Da parte de Deus para a nossa vida. Se a gente ficar preso à reputação e a vergonhas, nós vamos continuar nos cativeiros da alma, vamos continuar nas garras daquele que mente a nosso respeito. Verdade. Então, nós já saímos do reino das trevas e fomos chamados, transportados para o reino da luz, o reino do amor de Deus. Amém, amadas? Então, tudo isso que a gente vai ter que lidar, que tá nos comprometendo, né, a desfrutar dessa vida, que faz com que a gente tenha esse sentimento de pertencer à família de Deus de uma forma muito limitada. Quando eu chamo a nossa reunião aqui de mesa, é porque eu quero que a gente tenha esse entendimento. Aqui tem um banquete que o Senhor preparou para nós. Ele prepara todos os dias um banquete e nós não nos assentamos à mesa. E Amém. Muitas vezes porque nos achamos indignos, porque não temos a convicção de pertencer à família de Deus. Nós nos olhamos a partir das nossas limitações, defeitos e dores, mas não é assim que Ele nos vê. Então, já passou da hora, né, da gente começar a andar como Ele nos vê. E isso é possível. Isso é possível pela palavra. E Ele deixou pessoas abençoadas, como essa autora desse livro, que é uma mulher abençoada em Deus, né, nessa área de cura, né, de transformação. Ela tem autoridade, tem para falar sobre isso. Então, nós temos que nos apropriar não só da verdade de Deus, mas também do conhecimento que Ele multiplica cada dia através da vida das pessoas, dos seus filhos, que são as verdades dele, a meu e ao seu respeito. Ok? Sim. Amém. Nós vamos só, para a gente concluir, eu achei muito curioso a gente entender o significado da palavra assentado. Ok. Tá? Nós lemos há pouco que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Né? E eu fui atrás para procurar o significado dessa palavra. E é um dicionário hebraico. Isso você
você consegue na internet, até eu recomendo que criem, quem não tem ainda, criar o hábito de ter dicionário, ler a Bíblia, um dicionário, buscar palavras, às vezes é o significado daquela palavra que vai te dar uma amplitude daquilo que o Espírito Santo está te revelando, né? Então, esse significado da palavra assentado já começa dizendo que é uma ascensão ao trono. Uhum. Olha que forte isso, gente. Para mim foi. Gente, assentado no trono já chega assim, né? Sim. Aí ele vai falando, é assentamento, é uma estadia, é uma residência, é uma morada. A raiz dessa palavra é do grego ietbe, assentar-se, repousar. Olha o que Deus prepara para nós, gente. Olha o que o Pai prepara para a gente. Amém. Permanecer, situar-se, posicionar-se e morar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, este é o lugar. Nossa, maravilhoso. Este é o lugar que ele preparou para nós estarmos. Então, hoje mesmo, em nome de Jesus, né? Amém. Depois que a gente concluir a reunião, depois que a gente orar, se você entender de fazer, né, no seu momento a sós com Deus, vamos sair desse lugar onde nós estamos assentados. Se o Espírito Amém. Santo ainda não revelou, pede para o Espírito Santo revelar. Se você ainda está sentado em cima de alguma dor, algum trauma, alguma ferida, ligada à rejeição, e que hoje você precisa decidir. Porque, olha só, lembra da autorresponsabilidade? Sim. Sim. Eu preciso me levantar, eu preciso decidir me levantar desse lugar e me assentar nesse lugar e passar a morar nesse lugar. Onde está escrito lá em Efésios 2, no 6, onde nós estamos assentados. Amém? Amém. Talvez todas não estejam com papel e caneta. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de perguntas. Lembra que eu falei para vocês deixar alguma sugestão de pergunta? Sim. Né? Para vocês. Eu não sei se a Giovana está na reunião, eu acabei não registrando se ela entrou ou não. Se ela estiver, eu gostaria de que ela aparecesse por aí. Não consigo ver Sim, aqui. tô desde que começou, eu tô aqui. Depois eu preciso que a Giovana e a Thay dêem apresentar, né? Se apresentar para vocês. Acho que pode ser agora, tá? A Giovana, que eu falei com vocês no começo, lembra? Que ela ia estar conosco, e a pastora Tayane também, né? Então, eu queria que a Giovana se apresentasse rapidamente, depois passasse a Thay, para a gente não se alongar muito, que eu sei que o tempo aqui é corrido para todos. E aí, Giovana? É contigo. A Fabiana quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Fabiana. Eu não consigo ver todas na minha tela. Fabiana. Aqui, é que eu não estava com o áudio ligado. Boa noite a todas. Boa noite, Fabiana. Eu sou de Foz do Iguaçu, fui convidada pela pastora Tayane. E na verdade, eu li acho que 4 capítulos do livro e já tenho várias dúvidas, mas eu vou só perguntar. Vou fazer só uma pergunta relacionada ao que a pastora Tere falou agora na aula, porque é relacionada a algo que eu já vivenciei. Por exemplo, você falou sobre uma pessoa que conseguiu diagnosticar que a raiz da rejeição vem relacionada a algo da gravidez, né, da maternidade, ali, quando ela ainda estava dentro do útero da mãe, por exemplo. A pessoa conseguiu diagnosticar isso. Mas, para que a pessoa, de repente, saiba realmente o que aconteceu, ela vai ter que instigar a mãe e o pai para saber realmente o que aconteceu. Se ela não foi desejada, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu acredito, assim, que isso pode gerar uma tristeza ou um sentimento ruim para os pais, porque hoje não existe mais isso. Mas como que fica essa relação? Né? Eu chego na minha família e pergunto, eu chego para a pessoa que eu detectei aonde está então essa raiz e questiono, ou eu fico aguardando o Espírito Santo me tratar com relação a isso? Fabiana leu muitos livros já, né? Leu muitas folhas já, né?
Tudo bem, vamos antecipar, tá? Porque a gente partiu do princípio que todas vão começar a ler o livro e nós vamos conversar na próxima reunião, mas eu vou antecipar algo para você. Fabiana, olha só, existe uma pessoa muito interessada em nos curar, que é Deus, tá? Que é o nosso Pai. Tudo que a gente vai fazer para enfrentar a nossa história vai ser através de oração, através de conselho do Espírito Santo, né? Existem formas de você identificar, a partir da leitura, a partir da palavra, as raízes de rejeição na sua vida, sem você ter que confrontar a pessoa que te rejeitou, usando essas palavras, tá? O fato de você conhecer a sua história da concepção, do nascimento, né? Um conselho que eu gosto de dar muito para as pessoas é que quem tem pai, mãe vivo, vô, vó, tia, sentem aos pés dele e comecem a perguntar, conta a nossa história, como foi que eu nasci, como foi que... Contar a história, né? Nenhuma história, nenhuma pessoa que fez algo conosco, especialmente nossos pais, eles fizeram propositadamente, intencionalmente. Eles também não tiveram para dar, ou eles não souberam como fazer, ou estavam envolvidos com as suas próprias dores e traumas. Só que Deus é um Deus maravilhoso, e ele fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Essa não era bem essa aula para hoje, não, mas a gente pode conversar um pouquinho, tá? Então, quando vem um tempo como esse sobre a nossa vida, Fabiana e demais, né, de tratar algo em nós precisamos entender que Deus está interessado para que isso não se perpetue na nossa vida, nem na nossa linhagem, impedindo que nós venhamos a viver o propósito de Deus. Então, não sei se você já estava aqui quando eu falei que nós fomos feridos nos relacionamentos e seremos sarados nos relacionamentos, né? Uhum. Então, se você suspeita que foi rejeitada no ventre, ou se você gostaria de ter essa curiosidade, você não precisa chegar, não tem como chegar para o pai, para a mãe e perguntar, você me rejeitou? Às vezes o pai e a mãe não vai nem saber o que é isso, tá? Mas conheça a sua história. Pai, mãe, ou tio, tia, avó, enfim. Como foi que vocês casaram? Como é que foi quando a mamãe engravidou de mim? Como foi que vocês ficaram sabendo? A história relatada vai te mostrar se você tem essa raiz, se em algum momento na sua vida houve rejeição. Entende? Por exemplo, um exemplo prático. Tá bom, obrigada. Não, um exemplo prático, né? Uma gravidez, uma mãe e um pai que esperava que fosse um menino. Ou menina, e o sexo foi outro, tá? Pode haver uma raiz de rejeição no ventre, já. Né? Então, esse é um exemplo como você trouxe. A mãe trabalhar fora e agora ter que trabalhar e passar a gravidez toda se lamentando, porque agora eu estou em gravidez, agora não vou mais poder fazer isso, agora não vou poder fazer aquilo, isso. A gravidez, gente, a gestação, a criança, ela se alimenta emocionalmente de todos os sentimentos da mãe, do pai também. Ela também se alimenta do que está externo, tanto é que a audição de uma criança se forma no ventre antes de qualquer outro sentido, aos 6 meses de idade. Tá? Se vocês procurarem estudar um pouquinho sobre neurociência, procurar estudar como se dá a formação do feto, isso é ciência, isso não está na Bíblia, tá? É comprovado que aos 6 meses a criança ela já tem a audição formada no ventre. Por que quando a criança nasce tem alguns barulhos que são familiares quando a mãe estava grávida e que a criança se acalma quando está chorando? São familiares para ela. Então, você precisa conhecer a sua história. Você não tem que fazer perguntas diretas para ninguém. Você não tem que nem expor a pessoa, né? Até porque a pessoa pode ela não está recebendo do que você está recebendo, né? Nós temos que ser compassivos, ter misericórdia, a graça de Deus para esse tempo, por isso, porque é conhecer a sua história,